Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de mais um tema abordado aqui pelo Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, na página 698. Ele vai discorrer a questão dos homossexuais, a crítica de Paulo aos homossexuais. Existe ali em 1 Coríntios 6, 9 e 10 que Paulo lista alguns vícios, né, que ele condena. E entre eles, ele cita três que geram polêmica atualmente, que é o pornoi, o malacói e o arsenocoitai, tá? Bom, pornoi se refere aos fornicadores, né? Então ele diz assim: hoje a grande tolerância da sociedade do primeiro mundo, a vida comum de homens e mulheres não casados e o relacionamento sexual entre eles tem dinamizado a discussão sobre o que Paulo estaria se referindo com relação à fornicação. Porque hoje é uma prática comum, né, o relacionamento de indivíduos não casados, né, indivíduos solteiros terem relações. Na época, não era tão comum. Então, isso é que traz o debate hoje. Né? Está se referindo a que é considerado fornicação o relacionamento entre indivíduos solteiros? Né? Em 1 Coríntios 6,15, 18, Paulo prossegue com a proibição de um cristão unir seu corpo com uma prostituta, porne, e com a condenação da porneia. E visto que existe uma história coríntia de prostitutas sagradas ao serviço de Afrodite, alguns argumentam que Paulo, com pornoi, em 1 Coríntios 6,9, quis indicar apenas o relacionamento por dinheiro, né, com prostitutas. É isso que ele está, não relacionamento de solteiros. Entende? 1 Coríntios 5,1, como por exemplo de porneia entre coríntios, Paulo apresenta o caso de um homem que estava vivendo com sua madrasta, o que dificilmente poderia ser sexo por dinheiro. Visto que não existe prova adequada para limitar a referência de Paulo a pornoi, os que se entregam à fornicação seria uma tradução mais exata do que os que usam mulheres prostitutas. Então, aqui o Raymond Brown está colocando que o termo mais adequado aqui não é uma rejeição a relacionamento com prostitutas, mas a fornicação de um modo mais geral. Né? Bom, os dois próximos termos, malacói e arsenocoitai, conduzem-nos ao problema da homossexualidade. Epicêndidas saibam insistir em que uma condição prévia necessária é compreender as atitudes greco-romanas que não condenavam as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Entre os gregos, era comum um adulto ter sexo com um jovem atraente, né, mais novo. No geral, porém, era vergonhoso se esse jovem adulto ele fazia o papel de mulher, mesmo naquela sociedade. Isso era visto como vergonhoso a ser escondido. Esse papel de fazer o papel da mulher cabia aos escravos. Há menos informação sobre a homossexualidade feminina. Bom, quanto aos judeus, conforme nota Sanders, eles condenavam completamente a homossexualidade, seja ativa ou passiva. Tá? Isso aparece na carta de Aristeu 152. Embora alguns estudiosos discordem, com toda a probabilidade, com esses dois nomes, Paulo também condenava a homossexualidade ativa e passiva. Malacói literalmente significa macio. Ele podia se referir a efeminado. Contudo, no mundo greco-romano, era uma designação para os homens ou meninos, particularmente os meninos, que eram usados para fins sexuais, fazendo o papel de mulher, passivo. Meninos prostitutos. A discussão tem se concentrado em arsenocoitai, literalmente aqueles que vão para a cama com homens, traduzido como sodomitas ou homossexuais. Movimentos em prol da justiça aos gays têm questionado tal tradição e alguns acreditam que Paulo condena a prostituição masculina. Aí o Raymond Brown vai dizer, isso é altamente duvidoso. Conforme indicado, uma tentativa de estabelecer um paralelo com pornói, ou seja, aqueles que fazem sexo
com prostitutas é improvável. No nosso termo anterior, tudo indica que não está restrito à questão da prostituição, né, o pornoi. Mais fornicação em geral. Então, está condenando, sim, aqueles que têm relações fora do casamento. Né? E aí cita aquele caso lá de um homem que estava vivendo com a sua madrasta. Tá? Ali não é prostituição. Então, nesse caso também, a princípio, não estaria envolvido prostituição. Ademais, a composição linguística de Arsenokoitai empresta pouco apoio para restringir o uso a termo prostituta, ou seja, o termo em si não é restrito à prostituta. Então, Paulo está rejeitando o homossexualismo em geral, não precisa ser prostituição. Os componentes arsen e koimastai são encontrados em Levítico 18, 22 e 20, 13, que proíbe deitar-se com um homem como se for uma mulher, ou seja, praticar coito com alguém do sexo masculino. Certamente Paulo, cuja Bíblia básica era a Septuaginta, tinha tais passagens em mente quando usou o termo para condenar o homossexualismo. Quer dizer, o termo lá no Levítico está bem claro que é homossexualismo, não está relacionado com prostituição. O fato de 1 Coríntios 6,9 colocar a referência a arsenokoitai no contexto de tantas outras práticas condenáveis impede os esforços de avaliar quão seriamente ele considerava o assunto. Seu pensamento é bem mais explícito em Romanos 1,26, em que ele se baseia no fato de Deus ter criado o homem e a mulher, um para o outro, para unir-se como se fosse um só. Consequentemente, denuncia como clara distorção da ordem estabelecida por Deus as mulheres que mudaram as relações naturais por outras contra a natureza, e os homens que fizeram o mesmo. Né? De modo geral, as provas favorecem fortemente de que Paulo condena não apenas a atividade sexual por pederastas, mas também a dos homossexuais, e certamente qualquer atividade sexual fora do casamento entre homem e mulher. Então, o Raymond Brown está se colocando na sociedade da época e levando o sentido que provavelmente tinha na época. Então, é uma condenação a relações sexuais fora do casamento e é uma condenação à homossexualidade. Tá? Então, ó, a descrição científica do problema continuará. Ele está colocando que essa questão tem que ser analisada à luz das conclusões da psicologia e da fisiologia, né? A descrição científica do problema irá continuar, questionando a visão de Paulo a respeito do que é não natural. Que isso a ciência pode estar questionando hoje como não sendo natural. No entanto, ao insistir nos limites sexuais impostos pela condição de matrimônio entre o homem e uma mulher devidamente ordenado, Paulo e com efeito o próprio Jesus, vivendo entre nós em nosso tempo, não teriam medo de considerados sexual e politicamente incorretos, assim como não se importaram em ser considerado exageradamente exigente no mundo greco, romano e judaico no seu tempo. Ou seja, ele está dizendo claramente que o entendimento de Paulo é condenar as práticas de qualquer atividade sexual fora do casamento entre o homem e uma mulher e o homossexualismo. É assim que era na época. Essa é a interpretação que ele está dando para a época. Se a ciência está tendo outra perspectiva, é uma outra discussão. Né? A gente também tem casos, né? Por exemplo, a questão a mulher se vestir, a forma de se vestir no templo, de se usar véu ou não usar véu, que isso com o tempo acabou mudando. Então, isso é uma outra discussão. Mas a interpretação da época para Paulo é bem clara. Os termos usados em outras partes são bem claros. Esse é o significado que é dado aqui pelo Raymond Brown. Muito obrigado, então.